Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Juliana Caldeira Monzani, eu sou arqueóloga, historiadora e professora de História Antiga. Eu vou começar aqui uma série de vídeos sobre o Linear B e sobre o mundo micênico. Então, eu queria começar, o primeiro vídeo aqui, apresentando o Linear B, né? Então, a gente tem uma imagem aqui à esquerda para trazer o que é visualmente para vocês. Então, a gente tem um tablete de argila com o registro do Linear B, embaixo, né, uma folha de papel com a transcrição para melhor visualização, né? E aí já dá para a gente ter uma ideia do que seria o linear B. A gente está falando aqui de um sistema de escrita e de um sistema de escrita silábico, tá? E foi utilizado em Creta e no sul da Península Balcânica, né? Então aqui a gente tem a Península Balcânica, onde hoje é a Grécia, e Creta, que hoje também pertence à, à Grécia, nessa região do mundo que a gente chama de Mediterrâneo Oriental, né? Então, é um sistema de escrita utilizado em Creta e no sul da Península Balcânica, aqui no Peloponeso, na Ática, na Beócia, né? Entre 1450 e 1200 antes de Cristo. E tá, qual é a importância disso, né? A gente conhece, para quem conhece um pouco a história do Mediterrâneo Oriental, para esse período que é chamado de Idade do Bronze, começa ali por volta de 3.500, a gente sabe que é uma região que conhece a escrita, inclusive é onde surgiu a escrita, na Suméria, ali no sul da Mesopotâmia, o Egito também se desenvolve a escrita, então é uma região que várias sociedades possuem escrita, né? Então, o que que o Linear B tem de interessante? O que ele tem de interessante é que, quando ele foi decifrado no ano de 1952, a gente descobre que ele foi utilizado para registrar uma forma arcaica da língua grega. E isso recua a história dos gregos para esse período da Idade do Bronze. Até então, a gente tem algumas indicações de alguns autores clássicos, como o Tucídides, por exemplo, né, que vai dizer que os dórios chegam ali, invadem ali a Península Balcânica, e aí fazendo os cálculos, historiadores fazendo os cálculos segundo as informações que Tucídides fornece, né, isso teria se dado por volta de 1100 a.C., e aí a gente tem um período, né, que dataria a chegada dos gregos. Mas a gente conhece mais os gregos a partir do arcaico, século oitavo, que é quando eles adotam o alfabeto, né, a escrita alfabética semítica dos fenícios, né? E aí a gente vai ter uma produção escrita importante, e depois o período seguinte, que é o clássico, né? Então, descobrir que o linear B está registrando o grego quer dizer que você tem populações gregas para esse período, né? Então, recua aí em 400, 500 anos da história dos gregos, né? Isso é bastante interessante. E esses gregos desse período são chamados de micênios, né? E eles são bastante distintos politicamente, economicamente, culturalmente, do que a gente entende por grego, que é o grego do arcaico e do clássico. Mas isso é tema para um outro vídeo. Então, deixa eu apresentar aqui o linear B, né? Aqui a gente tem uma parte dele é formado por um silabário, que são esses sinais que representam as sílabas. No total são 87 sinais, aqui não estão todos. Aqui eu trouxe o básico, né, do silabário, que são os sinais simples, podem ser compostos de uma consoante mais uma vogal, que é a sílaba básica, ou de uma vogal isolada. A maioria desses sinais simples, né, já foi decifrada, então a gente tem aqui esses sinais, e dá para vocês verem o valor fonético atribuído a esses sinais, mas há também alguns sinais chamados de complexos, né, que vão dar conta de sons que lidam com duas consoantes e uma vogal, ou com duas vogais, ou com uma consoante e duas vogais, né? E aqui cabe dizer que o linear B, por ser um sistema silábico, não é muito adequado para o registro da língua grega, que é uma língua que tem fonemas muito complexos. Independente disso, ele foi usado e cumpriu uma função, e é isso que traz a sua importância. Além do silabário, a gente também tem um sistema de pictogramas e logogramas. Também não estão todos aqui, são mais de 100, né? Eu trouxe alguns exemplos, né? A ideia do pictograma a gente já conhece, né? Para quem conhece um pouquinho de hieróglifos egípcios, por exemplo, né? Entende o que que é um pictograma. É quando o sinal é basicamente um desenho e representa, né, a palavra, a própria palavra, né? Então aqui vocês já podem olhar alguns desses sinais e dá para mais ou menos a gente ter uma ideia
do que provavelmente ele está se referindo. Às vezes a gente acerta, às vezes não, né? E eu vou trazer um exemplo aqui de baixo, né, que eu acho bonitinho, que é o da roda, que é uma roda mesmo, uma roda de carroça, como a gente conhece ou imagina, né? Então, esses são os pictogramas. Linear B também tem logogramas. O que que é um logograma? É um sinal que, ora ele é um pictograma, ora ele é uma sílaba, né? Então, ele pode ter essa dupla função. Ai, Juliana, mas aí não fica confuso? Como é que eu vou saber ali, né, no tablet, quando registro linear B, se aquele sinal tem uma função de sílaba ou tem uma função de pictograma? Não tem como confundir, tá? Num outro vídeo também eu vou explicar como funciona a estrutura da escrita em linear B. E ela é bastante padronizada, e ela é bastante simples, não é um sistema muito complexo da gente entender, porque a primeira parte da oração é sempre dedicada para o uso de silabogramas e para a formação de palavras. Depois vem os pictogramas, aí, se o logograma estiver ali, ele está na função de pictograma, e depois vem os numerais, porque o linear B também tem um sistema numérico, né? Então, um exemplo de logograma aqui é aqui o nosso carneiro, que se vocês voltarem ali no silabário, vocês vão ver que ele também é uma sílaba, né, e foi atribuído o fonema qui para ele, né? Ah, uma outra coisa que existe no linear B que eu acho muito bonitinha são os chamados monogramas. Não são muito comuns, mas eles existem, né? Que é a combinação de dois ou mais sinais silábicos para formar um pictograma. E o exemplo que eu trouxe aqui está aqui no canto inferior esquerdo, né? A gente tem esses dois silabogramas, né? O me e o ri, e aí juntos eles vão formar este logograma aqui, Mary, e Mary em grego é mel. Então a gente então, nas duas formas, né? Como é que a gente pode escrever mel linear B? A gente pode escrever com dois silabogramas, ou se estiver no lugar da oração em que a gente coloca um pictograma, a gente pode colocar este pictograma, que é um monograma. Então, percebam que o linear B em si não é muito difícil, né? Para quem tem interesse em aprender, começar a escrever e ler, não é muito difícil. O único recurso que a gente tem que dispor para trabalhar com linear B é conhecer um pouco de grego, conhecer um pouco do vocabulário grego, um pouquinho de como funciona a língua grega. E por fim, a gente tem aqui os numerais, são apenas 4 sinais, é um sistema decimal, ajuda a gente, porque é o mesmo sistema que nós usamos, né? Então a gente tem aqui, né? A unidade é um traço vertical, a dezena é um traço horizontal, o círculo é a centena e este último sinal é o milhar. Então, como é que a gente escreve números em linear B? Como está no exemplo abaixo. E a gente vai ler da esquerda para a direita. O linear B é lido da esquerda para a direita, tá? Então, a gente começa ali com os 3 sinais do milhar. Então, o que que a gente tem ali? 3.000. Aí a gente avança para o segundo grupo, que é o de centena. A gente tem 9 símbolos de centena. Então, agora a gente vai para 900. Continuando, vamos para a dezena. 6 dezenas, 60. E por fim, a unidade. A gente tem 4. Então, a gente está representando desta forma o número 3.964, né? Então, acho que deu para perceber que é um sistema bastante simples, né? E ele tem uma demanda, né? Quando a gente falar um pouquinho da função, para que ele era usado, a gente vê que existe uma demanda de que ele seja bastante simples de ser aprendido e de ser usado. E eu vou terminar esse vídeo com uma proposta, né? Voltando aqui naquela imagem que eu trouxe, né? Nem todas as imagens de documento linear B são de domínio público, né? Então eu trouxe uma que é de domínio público, para vocês tentarem fazer o que a gente chama, né, de transliteração. O que que é transliterar, né? É você pegar, identificar os sinais e dar os valores que eles têm. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem sílabas, a gente tem logogramas e a gente tem numerais, né? Então, eu vou propor que vocês façam esse exercício de tentar descobrir os valores desses sinais, e a resposta eu vou dar no segundo vídeo da série. Eu trouxe para vocês aqui também uma breve referência bibliográfica, né? Como eu vou desmembrar, explicar a linear B em vários vídeos, para cada uma dessas explicações eu vou trazer uma bibliografia específica, né? Então, como aqui eu estou apresentando, eu trouxe obras que falam do linear B no geral. A obra clássica é a obra do Michael Ventris, que foi quem decifrou o linear B, e do John Chadwick, que publicam a documentação
do linear B que eles tinham disponível, usaram para decifração e depois vão publicar, tá? Infelizmente, grande parte dessa bibliografia está em inglês e francês, tá? Mas tem alguns pesquisadores portugueses que publicam também, então talvez a gente consiga trazer alguma coisa em português. Este primeiro livro é mais acadêmico, né? Para quem é especialista, para quem quer se aprofundar, tem toda uma discussão sobre como aconteceu a decifração e sobre o mundo micênico, tal, bastante interessante, mas bastante específico. O John Chadwick depois vai fazer uma série de publicações mais de divulgação. Por exemplo, tem um capítulo dentro de uma obra chamada Reading the Past, que é só sobre o linear B, né? Então é uma obra mais de divulgação, um texto mais acessível para quem não é arqueólogo, não é historiador, né, mas quer saber a respeito, tá? Eu tenho um artigo publicado na revista da Unifesp, que é isso, né? O linear B é uma introdução, e eu vou falar um pouco, exatamente, vou só apresentar o linear B, não é um texto de análise, é um texto realmente de divulgação sobre o linear B. E também eu vou tentar trazer, quando possível, né? Existe uma documentação online, existe vários sites, várias universidades têm coleções de documentos e disponibilizam esses documentos, e aí a gente pode ter acesso, ver o documento, ver a transliteração, ver a tradução. Isso pode ser bastante interessante também. Então, para quem também quiser xeretar um pouco, conhecer um pouco mais, existem alguns recursos online disponíveis para a gente conhecer melhor o Linear B, inclusive até um site que dá para a gente usar no computador, né, transformar nosso teclado em Linear B e escrever em Linear B, mas isso fica também para um outro vídeo, tá? Então, por hoje, o que eu queria apresentar para vocês é isso. Fica o convite para o segundo vídeo, onde a gente resolve o exercício e discute um pouco mais de como essa língua funciona, né? Como é que a gente escreve e lê em Linear B. Muito obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo.